Sem entender, essa imagem tá boa. Tá? Prontinho, estamos de volta. Acho que agora vai. Tivemos aqui uma pequena interferência na internet. Tá embaçado? Confirma se todos estão me vendo, se a internet está boa. Estão dizendo que agora melhorou. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Pronto, pastor Eliseu? Pronto, e agora? Agora perfeito. E agora? Também. Tá ok agora ou precisa de fone? Então, Sim, tá tudo certinho. Com o fone e sem o fone tá perfeito. Paz do Senhor Jesus. Pastor Eliseu Rodrigues, quero já me apresentar novamente. Sou o evangelista Leandro, sirvo aqui na Escola de Missões das Assembleias de Deus do Brasil. Esta escola aqui é uma instituição da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, que é presidida pelo nosso pastor-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, a quem aproveito para cumprimentá-lo, que com certeza ele já deve estar por aqui com a gente. E também é o nosso diretor, o pastor Eliseu Martins, que também já está aqui, pastor Eliseu Rodrigues, e ambos transmitem saudação e mandaram dizer em nome deles da gratidão que eles têm em ter o Senhor aqui hoje pela primeira vez com a gente. Será a primeira de muitas, nós cremos, mas nós nos sentimos honrados com a sua presença, agradecemos pelo Senhor ter aceitado o nosso convite, agradecemos a vida do irmão Daniel, que foi a ponte para que nós tivéssemos o Senhor aqui, e nós nos sentimos honrados, pastor. Esperamos que seja uma noite abençoada para todos nós, para aqueles que seguem o Senhor também, que com certeza estão aqui muito desejosos de ouvi-lo e de ouvir aquilo que o Senhor tem para transmitir para nós. Pastor Eliseu, também em nome de toda a nossa diretoria, do nosso pastor-presidente, eu transmito saudação de paz ao vosso pastor-presidente, pastor Darlan, da Primeira Igreja Assembleia de Deus Madureira, aí em Goiânia. Sintam-se todos abraçados por nós. E para nós não falarmos demais, pastor, já queria passar a oportunidade para o pastor também fazer uma breve apresentação daquilo que eu já falei, mas também cumprimentar o nosso público e todos que já estão aqui presentes conosco. Sim, importante esse convite que você me fez, principalmente pelo tema e pela instituição que você representa, pelos pastores que te pastoreiam. Isso me alegra e muito obrigado pelo convite. Acho que você já tentou outras vezes, mas devido à correria, eu sou, como você falou, eu sou co-pastor aqui no campo, tem que cumprir a gente, tem que escrever, tem que dar aula na faculdade, tem que dar aula na igreja toda quarta, tem que viajar, tem que voltar, tem que ler Bíblia, mulher e filho. Então, às vezes, fica corrido. Mas depois daqui eu já vou dar outra aula online, mas graças a Deus que a gente está tendo essa chance aqui de falar um pouquinho sobre a obra missionária, sobre fazer a obra de Deus. Eu gostei do tema, você pode repetir o tema para nós? Que agora saiu. O nosso tema é a importância de identificar o seu propósito para o sucesso ministerial. E como o nosso tempo aqui, pastor, é bem reduzido, a gente sabe disso, eu queria já passar para o senhor, para a gente ganhar tempo, para a gente ouvi-lo. E eu queria passar a oportunidade para que o senhor venha expressar para a gente, trazer, a gente sabe que é bem pouco de todo conhecimento que o pastor tem acerca deste tema, para todos nós que aqui estamos, para todos que estão presentes aqui, que desejam ouvir e aprender um pouco com a Escola de Missões e com o Senhor como nosso convidado aqui nesta noite hoje, pastor Eliseu. Amém. Seu nome eu não memorizei, amigo? É Evangelista Leandro. Evangelista Leandro. Descobrindo o propósito para alcançar o seu propósito para alcançar o sucesso ministerial. Os críticos de internet lendo um tema como esse, eles podem questionar o que é um sucesso ministerial. Sucesso ministerial é nada mais, é nada menos do que você estar na posição para o qual você foi chamado, cumprir o seu chamado no tempo certo, com preparo. Então, algumas pessoas ironizaram o fato de, alguns dias atrás, eu ensinar sobre a arte da pregação, a homilética, a arte da pregação, a hermenêutica. E, de forma resumida, a gente disse, pregar é arte. Porque arte é nada mais e nada menos do que uma habilidade de você apresentar o seu trabalho ou cumprir uma função.
Então, descobrir o propósito é responsabilidade minha em ser sensível ao Deus que me chama. Há muitas pessoas que querem ser sensíveis ao seu chamado. Se eu tenho que pregar, eu tenho que estudar. Se eu tenho que cantar, eu tenho que estudar. Se eu tenho que fazer uma obra missionária, eu tenho que estudar sobre tal assunto. Focar no chamado nem sempre é focar quem te chamou, em quem te chamou. Se a gente ficar focado muito no chamado, a gente pode nos apegarmos aos frutos do nosso ministério. Mas focar em quem nos chamou, eu considero como manter-se na raiz. Então, bora lá. Existem dois tipos de ministérios, de forma rápida para fácil compreensão. Ministério geral e ministérios específicos. O que é o ministério geral? É o ministério da igreja em geral. A igreja é chamada para testemunhar Cristo na terra. De que forma? Falando e vivendo. Então, o chamado geral é a igreja testemunhar Cristo na terra. A igreja em si. Agora, existem os ministérios específicos. Uns pregam. Está na veia evangelística. Outros pastoreiam. Outros são os mestres. São ministérios específicos. Outros, através do louvor, ensinam. Porque o louvor comunica, a música ensina. A música é um método de se ensinar. A Bíblia é mais narrativa. Então, se a Bíblia é narrativa, ela é histórias. São histórias. E existem duas coisas que mais tocam na alma do homem. A história e a música. Na realidade, primeiro a música, depois a história. Para superar uma história contada, só uma história cantada. Então, quem tem um ministério específico do louvor precisa entender que ele também é um ministro de Deus. Então, o ministério geral é a igreja inteira representando Cristo. Como? Através das falas e das obras. Ministério geral. Ministérios específicos, eu preciso que vocês entendam isso, quem está assistindo, são de algumas pessoas dentro da igreja. E só a igreja que cumpre o ministério geral discerne quem tem ministérios específicos. Não é quem tem ministérios específicos que mostra a chamada geral da igreja em geral. É a igreja em geral que discerne o ministério específico de quem faz parte dela. Isso vai ficar entendido. Então, o que é o ministério geral? A igreja em geral representando Cristo na terra. Onde houver uma igreja, ali tem uma agência missionária. Ah, mas nessa igreja aqui, pastor, eu sou o porteiro. Nessa igreja aqui, pastor, eu lavo o copinho da ceia. Ah, nessa igreja aqui, pastor, que eu congrego, eu sou o baterista. Não importa. O melhor meio de você ser uma bênção para o mundo inteiro é começar servindo a sua igreja local no testemunho geral. Se você toca a bateria para a glória de Deus, se você toca a bateria com respeito, se você respeita o líder da equipe de louvor, você está cooperando para que a igreja, no geral, testemunhe Cristo. Se você lava o copinho com simplicidade e reverência, sem se esquecer de que mesmo aquele copinho vazio é necessário se fazer com amor, porque ali se colocará um suco que representa o sangue do Cordeiro, você já está cooperando para o bom andamento da obra de Deus em sua igreja local. Você servir sentado, um exemplo. Eu costumo dizer que Deus não nos chamou para sermos crentes de bancos. Mas você em sua igreja está sentado, ouvindo a palavra para praticar pós-culto, você já está servindo no contexto geral da igreja. Porque o fato de você sair de casa e até seus irmãos no local específico congregar, o mundo está dizendo, ele tem amor.
Porque eu saí de casa para sentar, ouvir um cantor cantar, um pastor falar e ficar dizendo glória a Deus, no meio de gente que eu sei que erra como eu erro, que às vezes até me ofende, é muito amor. O ímpio está percebendo que eu tenho um compromisso com o povo, que esse povo me atrai. Atos capítulo 13, a Bíblia diz que a igreja servia ao Senhor em jejum e oração. Então, se na ceia, no dia da ceia, a minha avó me ensinou a jejuar no dia da ceia. Se no dia da... Claro, antes da ceia eu entrego o jejum. Indo à ceia, eu estou indo em jejum, orando. Se estou no culto em reverência, cooperando, eu estou servindo a Deus com os meus irmãos e no contexto geral a igreja está sendo influente. Mas olha o que eu disse. Eu disse que a igreja serve no contexto geral, no ministério geral, falando e fazendo. Fazendo o quê? Jesus disse, através de vossas obras o Pai é glorificado. Paulo disse que ele nos chamou, nos salvou para as boas obras. Então, na sua empresa, no seu trabalho, na sua rua, na sua escola, você, no contexto geral, através de seu comportamento, seu testemunho, você cumpre o ministério geral da igreja em geral. Agora, o que é o ministério específico? O meu ministério específico é a minha igreja local que discerne. Alguém me disse assim, pastor, eu nunca canto nem prego na minha igreja. O que eu faço? Eu disse, espere sua igreja discernir sua chamada. Porque é inadmissível a igreja onde eu congrego, ela não enxerga o dom que eu tenho, a liderança não enxerga o dom que eu tenho, e eu enxergo esse dom, mas eu já quero sair servindo em outras igrejas, em outras cidades, em outros países, sem que minha própria igreja local, meu pastor local, discigne essa chamada que eu penso que eu tenho. Tá estranho. Atos 13, a Bíblia diz que Barnabé e Saulo foram discernidos pela igreja local. E o Espírito disse, na igreja, separai-me, Barnabé e Saulo. Então não foram eles que procuraram a liderança dizendo, eu tenho chamada para isso, isso e isso, pode me dar o microfone. Não. Enquanto eu estou ali servindo a minha igreja, eu hoje, pela graça de Deus, eu viajo Brasil, fora do Brasil, não prego todo dia, porque eu tenho um compromisso com a minha igreja local, sei reunião de obreiro, a aula na quarta-feira. Mas eu me lembro, eu chegava, quando eu ainda morava na Bahia, eu chegava na igreja mais cedo para ver se eu conseguia tocar algum instrumento. Porque aí eu tocava um pouquinho da guitarra, eu pegava a bateria, chegava um guitarrista melhor, eu dava a guitarra para ele, eu tocava a bateria. Ainda tinha o baterista profissional da igreja chamado Pipoca. Pipoca chegava, eu acabava de tocar, passava pro Pipoca. Aí eu ia ficar perto do sonoplasta. Aí depois eu sentava no banco da frente, colocava o meu dedo na Bíblia e ficava olhando pro pastor. Glória a Deus! Eu queria servir. Eu queria servir. Então, aí mudei para Brasília, morei no P-Norte. QNP 15. Assembleia de Deus Missão. Congreguei em Brasília na Assembleia de Deus Missão. Pastor presidente, pastor Orcival. Como que eu servi a minha igreja ali? O irmão Aleandro, Aleã e irmã Leia, que moravam em cima da igreja. Eu morava no quartinho atrás da casa que eles moravam na parte de cima da igreja. O irmão Aleã dirigia a Kombi para buscar os enfermos e os mais velhos. Quem ia abrindo e fechando a porta da Kombi? Eu, meu irmão. Servindo a minha igreja. Na tarde da bênção, quem abria a porta? Eu. Como eu morava em cima da igreja, ficava eu, a Leão e a irmã Leia esperando todo mundo ir embora para depois a gente fechar a igreja. Eu prego desde os 5 anos de idade. Isso aqui eu estou contando história e eu já estou com 15, 16, 17. Então, o melhor meio de você servir no testemunho geral da igreja é servindo a sua igreja local. Será que a irmã da cantina não precisa de você? Será que o Pastor sonoplasta Eliseu, não precisa de você? Pode falar. Só uma intervenção. Para complementar, nos 30 anos, pastor, que a EMAD, que a Escola de Missões, ela já existe, ela trabalha especificamente na capacitação de vocacionados. E um dos princípios do nosso regimento interno da escola, para que nós aceitemos um vocacionado que vem principalmente aqui no curso interno, durante 10 meses, e 9 meses de teoria e um prático transcultural, é que este aluno
ele venha enviado pela sua igreja. É a igreja que discerne, cara. É um princípio que nós não abrimos mão. Ele vem aqui, o pastor dele assina uma carta recomendando ele, falando do testemunho dele e se responsabilizando tanto pelo quesito espiritual quanto pelo quesito financeiro daquilo que a escola exige para que ele esteja aqui aprendendo. Então veja como a gente, o pastor tá acabou de falar correto, hein? Eu complementei. A gente nem conversou sobre isso. É a igreja que identifica, né? É a igreja que envia, é a igreja que mantém e que discerne este vocacionado. Interessante, a gente não conversou sobre isso, a gente nem tem número pessoal ainda. E Exato. olha como que é uma verdadeira instituição missionária. Muitos seguidores meus me perguntam, pastor, como é que eu faço para estudar, para saber mais da obra missionária? Aí eu digo, procure uma agência séria. Aí eu sempre indiquei Academia de Pregadores, o Bom Samaritano, Gideões Missionários. Agora eu vou indicar a vocês. Então é o seguinte, quem discerniu a chamada de Josué? Moisés. Quando Moisés morre, o povo aceita. Quando Moisés morre, ninguém se ofereceu. O povo já sabia que era Josué. O povo já sabia que era Josué. O que eles disseram a Josué no capítulo 1? Se o Senhor for contigo, como foi com Moisés, te obedeceremos como obedecemos Moisés. É uma promessa meio descabida, porque o jeito que eles obedeceram Moisés foi meio complicado. Mas a gente entende o que eles queriam dizer. Quem discerniu a chamada de Samuel? O sacerdote Eli. Aí diz a Bíblia, 1 Samuel 3. Entendeu o Senhor que Eli chamava Samuel. Ah, mas meu pastor está sem visão. Eli estava cego. E Deus fez com que Eli entendesse que Samuel era o chamado. Entendeu, queridos? Quando você chega em 1 Samuel capítulo 6, Atos capítulo 6, há um problema na igreja. Levaram o problema aos 11, aos apóstolos. Sabe o que eles disseram? Disseram assim, vocês que trouxeram o problema, escolham dentre vós 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito. Eles escolheram, dentre eles, homens preparados para resolver o problema. Então, você não congrega, não serve a sua igreja, não ajuda o seu pastor e quer fazer obra missionária lá na China? Pelo amor de Deus, lava o banheiro de sua igreja primeiro. Varre sua igreja primeiro. Cola no seu pastor. Cola no líder da escola dominical. Estuda. Participe de sua igreja local. Assim você será um instrumento vivo. Então, eu passei da igreja geral, que ela testemunha. Onde a igreja estiver, ela é um testemunho. Mesmo o crente ali sentado, servindo para aprender, para praticar fora o que aprendeu ali dentro. Mas existem os ministérios específicos do mestre, do evangelista, do pregador. E eu quero falar algo aqui. Não sei se você concorda comigo, depois você me chama no privado e discute comigo. O ministério específico do cantor. Para mim, infelicidade, ouvir um pastor assembleano que tem meu respeito, um grande pregador, dizer que louvor não edifica ninguém. Desmerecendo o ministério, o serviço daqueles irmãos, daquelas irmãs que através da música conseguem ser influência no reino de Deus. Eu prego na Europa às vezes. Na rua não se pode pregar publicamente como no Brasil. Se é na rua publicamente. Não se pode pregar publicamente lá como no Brasil. Mas irmãos com voz linda vão para a rua, colocam o violão na frente, colocam um cartaz nas costas e começa a cantar hinos evangelísticos, músicas evangelísticas. Na rua de Londres, de Portugal. Davi colocou homens para profetizarem em forma de canto. Miriam, a profetisa, testemunhou o Deus de Israel. Pode falar. Pastor Eliseu, para complementar novamente, recentemente nós fizemos uma live com um missionário do Japão, ali na Ásia, no Japão, e ele disse que o japonês, ele não tem o hábito de parar na rua para ouvir, principalmente pessoas que estão pregando, pessoas que estão evangelizando. Então é muito raro você ver algum missionário pregando. Eles têm muito mais facilidade de parar para ouvir quem está cantando. Então a maior estratégia para se evangelizar pessoas na rua no Japão, segundo esse missionário, é louvando. Eles chegam,
está tocando, o outro está cantando, alguém está com cartaz, as pessoas ou passam, ouvem, outros sentam, param para ouvir. Então veja que é a estratégia para se evangelizar o japonês. Deixa eu só responder minha esposa aqui. Tese? Não, meu amor. 7h30. Você não quer lá, não? Onde, meu amor? 7h30 a gente encerra. Sim, 7h30 eu encerro. Não, mas lá se eu não for, eles me levam o celular hoje. Então eu tô indo com o lugar. Tá bom, vai com Depois eu fico com a minha mãe. Ligou pra mim, amor? Querido, Tô indo, né? essa estratégia que esse irmão usou no Japão, e já me convidaram pra ir lá e me disseram que era 40 horas de voo, eu falei, não vou não. Tá bom, eu doida pra ir lá. É o seguinte, o louvor, não, eu sou pregador, ok? Dá pra dizer pros irmãos Pai lá? Senhor, meus irmãos. Pai Senhor, irmã Luana, tudo bem? A irmã Luana é cantora. Pode ficar à vontade, irmão. Então, assim, o louvor é um instrumento vivo, assim como a palavra. Desde a Reforma Protestante, se é provado que por louvor, pela música, também se ensina. Quando você canta uma música, o que você está fazendo? A arte glorificando a Deus. Quando você canta um louvor, você está elogiando Deus. Rapaz, se numa música você diz Deus é grandioso, exaltado, a quem tenho eu no céu além de ti, as pessoas estão entendendo que Deus está sendo glorificado. Isso é fazer missões. Agora bora para a Bíblia. Bora para a Bíblia. Como eu disse, existem duas coisas que tocam a alma do homem: a narrativa e a música. Imagine a narrativa cantada. Tem a história contada, que é o pregador, e tem a narrativa cantada, que é o cantor cantando músicas baseadas nas escrituras. Olha os salmos, olha os salmos. Em terras estranhas, através dos salmos, o povo de Deus no cativeiro evangelizava. 1 Coríntios, capítulo de número 14. A partir do versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles, se desenvolver neles, para a edificação da igreja. Pelo que, olha só, para a edificação da igreja. Olha o contexto. Sim. Versículo 13. Pelo que o que fala língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Ok? 15. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 16. De outra maneira, se tu bem disseres... O que é bem dizer? É cantar, é louvar, é adorar. Se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém sobre a tua ação de graças, que também é louvor, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. O que Paulo está dizendo? Se eu estou na igreja, no louvor congregacional, aí eu começo, alabaxu, alamanai, alamanai. Se eu cantar em línguas, eu não vou edificar a igreja. Mas se eu cantar na língua comunitária, na língua que todos entendem, aí o meu louvor vai edificar. Então, uma falsa interpretação desse texto vai dizer que o louvor não edifica. Não é isso. Não é isso. O louvor em línguas não edifica quem me escuta. Edifica a mim mesmo. Mas o louvor congregacional é para edificação até do indouto. Até daquele que não sabe o que é culto, que não sabe quem é Deus. O ímpio é atraído até Deus pelo louvor. Quantos congressos eu já preguei, meu amigo? Dava até raiva. Mas a gente vai estudando, a gente vai amadurecendo. A cantora cantando, fazendo apelo. E as pessoas vinham chorando. Quando eu via as pessoas, quando forçava, eu dizia, essa irmã está me tirando a graça, viu, pastor? Mas quando a irmã está cantando, hino de sangue, de
cruz, de libertação, transformação, vem pessoas aceitando Jesus no louvor. Eu já vi isso com a Tângela, já vi com a Damares, já vi com a Eliane Fernandes, já vi, tem um aqui do Goiás, fugiu o nome dele agora da minha mente. Minhas mãos não, Silvan Santos. Já vi com o Silvan Santos, tocando violão, Nani Azevedo, cantando, tocando violão, as pessoas vindo aceitar Jesus. Isso é maravilhoso. Então o louvor congregacional é um dom, ou uma capacidade, ou uma habilidade específica de alguns, que é preciso ser valorizado na igreja. Agora, de que forma? Com letras evangelísticas. Então, se você tem um ministério específico chamado louvor, você não pode chegar numa cruzada evangelística e cantar Sabor de Mel. Você não pode chegar numa cruzada evangelística e dizer que o inimigo vai cair e a pessoa vai subir. Não! Chega lá e canta Foi na Cruz. Chega lá e canta Ele Vive. Chega lá e canta a mensagem do inferno. É aí que o louvor se torna edificante. Quando, através de uma escola de missões, eu consigo apresentar a Bíblia através do meu canto. Então é o seguinte, a igreja discerne a chamada de quem tem vocações específicas. Pastor, eu ainda não descobri minha chamada. É aqui que está o perigo de muita gente. Pastor, eu ainda não descobri minha chamada. Pastor, eu ainda não descobri minha chamada. É porque só você quer discernir sua chamada, e quando o seu pastor te diz, faz isso, faz aquilo, o líder diz, assuma esse compromisso, você vai dizendo não, não, não. E ninguém cresce de vez. Vá servindo a sua igreja. Porque enquanto eu buscava as irmãzinhas no carro com o Leandro, Leandro é o jovem aqui da nossa igreja. Quando eu ia buscando as irmãs com o Leandro, lá em Brasília, eu ia pregando dentro do carro. Eu ia orando pelos enfermos. E aquilo, uma ia falando para outra. Bora colocar o Eliseu no ciclo de oração. Coloca ele na tarde da bênção. Coloca no congresso local. Coloca no congresso geral. Pela graça de Deus, hoje Deus tem me levantado meu nome como pregador e escritor. Como que eu comecei, meu amigo? Assim, a minha avó me levava para orar pelas irmãs enfermas da Bahia, eu ficava com vergonha e mandava todo mundo sair. Aí eu ficava sozinho com a irmã enferma e orava. Assim foi se divulgando meu ministério ali na cidade de Ilhéus, Bahia, desde 5 anos de idade. Então, vá servindo a sua igreja local. Se o homem não enxergar, Deus vai revelar você. Quando Deus esconde, ninguém revela. Mas quando Deus revela, ninguém esconde. Então, para que serve a escola de missões? Para te preparar. Pastor, mas em preparar para quê? Para quando chegar a hora, você está preparado. É aí que entra o sucesso, amigo. Sucesso ministerial é o encontro do preparo com a oportunidade. Está aí a escola de missões, 624 pessoas. Se você se prepara hoje, quando chegar a oportunidade, você vai ter sucesso. Agora, se você não se prepara hoje, quando chegar a oportunidade, você vai ser frustrado. Aí vai querer ficar com raiva de Deus, vai querer virar desigrejado, vai querer xingar a instituição. Pastor Eliseu, um dos propósitos da escola de missões existir é que lá, se não me falha a memória, 84 e 85, no ano em que a EMAD foi fundada, no tempo que era ainda no Rio de Janeiro, a EMAD veio do Rio de Janeiro para Campo Limpo Paulista, São Paulo. Naquele tempo, isso está até lá, num dos motivos no site da Escola de Missões, da existência da escola, era que missionários regressavam de forma o muito... comentário de vocês aí, ó. Faça parte da nossa escola. Tem que fixar o comentário. Você consegue, ó. Vocês comentaram, Escola de Missões. Meu Deus do céu, é espanhol ou é o quê? Pastor, porque nós temos cursos, a nossa escola está tanto no espanhol quanto no português. Ó, então nós temos parte de nossa escola é EMAD. Tem que fixar o comentário para as pessoas virem e seguirem vocês. Perfeito, continua o que você estava falando. Perfeito. Pastor, eu disse que naquela época voltava-se muitos missionários, principalmente os enviados pela Assembleia de Deus, de forma prematura. Famílias que regressavam, famílias que voltavam frustradas. Foi então que o nosso pastor, naquela época presidente da Convenção Geral, pastor
José Wellington Bezerra da Costa, o pai, teve a iniciativa, inspirada pelo Espírito Santo, é claro, de criar a escola. Então a EMAD, ela existe, pastor Eliseu, para complementar, exatamente para capacitar esse vocacionado que já tem uma chamada, que o Senhor deu a ele uma chamada, ele foi identificado pela sua igreja, mas ele vem à escola, recebe um preparo, convive no meio de pessoas diferentes, de diversas partes do Brasil e também de fora do Brasil, porque nós recebemos alunos aqui de outros países. Ele vem e vive já em um contexto transcultural, em uma vivência, para que esse preparo que ele recebe aqui, tendo um momento de comunhão profunda com Deus, longe da família, não pode receber visita da sua família, somente do pastor da igreja, ou do seu líder que o pastor outorgar. Então ele já vive tudo isso, para quando ele chegar a sua oportunidade, da sua igreja, no exemplo, enviá-lo, ele possa representá-lo de forma coerente e de forma que ele consiga exercer o seu chamado com excelência. O preparo encontrou-se com a oportunidade. É isso aí. É isso aí. A igreja tem que se despertar para o fato de que não é só enviar, é preparar. Jesus os preparou 3 anos e meio, depois disse, vaza, vai. E eles foram. O que é o cristianismo hoje? Então a gente não pode retroceder só em enviar. Se a gente retroceder para o envio, os enviados retrocederão. Mas se a gente olha tem Isaías disse algo muito lindo. Ele disse assim, sobre Cristo, né? Profeta messiânico. Só que é uma projeção, as palavras dele são uma projeção profética sobre Cristo. O Senhor, Salmo 41, calai-vos, ó ilhas, o Senhor fez de mim uma espada limpa, e depois diz assim, o Senhor me pôs na sua aljava e me lançou. Isso é interessante. Eu não posso ser lançado sem antes ser colocado na aljava. Lindo, pastor. Então ele está dizendo, fui colocado na aljava, depois o Senhor me lançou como flecha. Então a aljava é o momento do preparo. Onde é que fica a aljava? Nas costas do guerreiro. Então ele já te pegou, olhou para você, te selecionou, te ocultou e no alvo certo ele te lançou. Então primeiro a gente entra na aljava, depois a gente é lançado. E eu acho interessante que quando você é enviado, fica tranquilo, alguém se responsabiliza por você. Então no contexto geral, a igreja foi enviada. Agora, no chamado específico, a igreja envia os especificados. Consegue entender? Sim. Alguns estão reclamando do áudio aqui. Deixa eu botar o fone de novo, porque me incomoda isso aqui. E, pastor Eliseu, só para complementar, eu falei ainda há pouco que a EMAD capacita, que vem pessoas aqui, e existem pessoas também que estão cursando à distância, online, os nossos cursos. Pastor Eliseu, e 99% a gente sabe que existe aquela margem de erro, né? De pessoas que vêm aqui. E aqui na escola, dentro do contexto que a escola oferece de preparo, algumas pessoas, pastor Eliseu, regressam para suas igrejas já certas de que Deus não as chamou para ir. Então veja, elas vieram aqui, até chegaram aqui, enviado por uma igreja, com o pensamento de que eu fui chamado para missões, eu vou para missões transcultural, mas quando chegou aqui, ela se encontrou. Ela descobriu que ela não foi chamada para ir. O conhecimento é para isso. Exato, exatamente. E engraçado, pastor, que dos testemunhos que a gente tem aqui da escola, eu que lembro que um rapaz chegou aqui num certo ano, enviado por uma igreja, e aqui, pastor Eliseu, nós treinamos acima de tudo, dentre todas as ferramentas que nós oferecemos para o vocacionado, nós submetemos ele a viver
uma comunhão profunda com Deus, a estreitar sua comunhão com Deus e também aprender a servir de todas as formas, a torná-lo um servo. Eu lembro que aqui nós fazemos diversas atividades e um deles, pastor Eliseu, chegou e disse, ao chegar aqui, ao ser submetidos a algumas atividades do dia a dia, limpeza, faz isso, faz aquilo, ele disse assim, rapaz, eu pensei que eu vinha para cá para estudar a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Eu não vim aqui para trabalhar. Tadinho. Então veja, que existe isso. As pessoas têm uma noção errada, ou muitas vezes não têm uma clareza daquilo para o qual elas foram chamadas. E aqui muitos identificam. Muitos até não vão, pastor, mas muitos regressam para a sua igreja, abrem secretaria de missões. Sim. E o trabalho na igreja local se desenvolve. Isso que eu queria que você falasse. Quando ele chegar aí, o que é conhecimento? Luz na mente. Quando você estuda, você adquire luz, então você entende que o seu chamado não é específico a partir de você. O seu chamado é você entre. Olha só, deixa eu ler um texto que eu gostaria que você abrisse para perguntas aí depois. Sim. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 12. Você pode ler aí? 5 e 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam. Para aí. Aqui não tem um ponto. É um ponto em vírgula. Exato. Porque aí são diversos preceitos, são regras, são princípios para os desenvolvimentos ministeriais, tanto gerais quanto locais. Mas quando chega na parte dos preceitos, não de doutrina, de correção local, mas de preceitos, quando a gente começa com os preceitos, Paulo estabelece 2 tipos de gentes. A primeira, eu estou com minha caneta, como eu tenho várias bíblias, eu vou marcando. A primeira, reconheçais os que trabalham entre vós. É aquele que tem um chamado mais local. É aquele Sim. que é estabelecido diante de um departamento. E os que presidem sobre vós. É um chamado específico. Ele é um presidente. Ele é um chefe. Ele é um pastor. Ele é um cabeça. Os 2 têm que ser reconhecidos. Tanto o porteiro que serve entre, quanto o pastor que lidera sobre. Desde o diácono que serve entre nós, como o pastor presidente que está sobre. Sobre o quê? Muitas responsabilidades. E olha o que a Bíblia diz. Presidem sobre vós e trabalham entre vós no Senhor. Ambos estão em conexão com Deus. Aí ele vem. Rogamos, irmãos, 14, que admoesteis os desordeiros. Ele não está mandando o pastor presidente, nem profeta admoestar os desordeiros. O que é o desordeiro? Aquele que está parando de ir para a igreja. Ele está falando, rogamos, irmãos, vocês aí, chama de volta quem está afastado do evangelho. Aí as pessoas ficam na igreja. Tem tanta gente que não vem mais na igreja, o pastor não está nem aí. Se o pastor não viu e você viu, a responsabilidade é sua. É o chamado geral da igreja. Consoleis os de pouco ânimo. Se você viu que alguém está triste, a irmã está triste, o pastor não foi visitar. João estava preso, Jesus não foi visitar João. Então vai consolar quem está de pouco ânimo. É o seu chamado geral. Se você não tem um chamado específico, líder de alguma coisa, você tem um chamado na igreja, no contexto geral, de cuidar um do outro. Sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. É a chamada geral, meu irmão. É o cumprimento local. É eu servindo a minha igreja local. 15. Que ninguém dê a outrem mal por mal, mas sigam sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Isso aqui é entre irmãos.
ímpio querer tirar onda, mete na cadeia, chama a polícia. Agora, entre irmãos, primariamente, paciência, exortando uns aos outros. 16, se alegrem sempre. 17, orai sem cessar. Você quer ser pastor, pregador, cantor, estourar no mundo, ser missionário, mas você não ora nas reuniões de oração de sua igreja. É a igreja cumprindo o seu papel. 18, em tudo dá graça. Para de ser murmurador. Não apagueis o espírito. Deixa o menino rodar. Deixa a irmã do ciclo de oração bailar, profetizando. Ah, pastor, mas é meninice, uma casa sem menino fica triste. Ah, pastor, mas falhou na interpretação. Então exorte com a Bíblia aberta, não silenciando, porque o pentecostal tem fervor em seus cultos. Não apague o espírito. Versículo 20, não despreze a profecia. Cara, isso aqui é a ordem bíblica. Se a gente cumprir isso aqui em nossas igrejas, a gente está cumprindo nossa missão local, porque nem todo mundo é enviado. A Bíblia diz, eu volto para Atos 13, tinha muitos mestres na igreja, mas só 2 foram enviados. E esses 2 voltaram no capítulo 15 para a igreja local, para dar satisfação. Agora o cara se diz missionário, sai da igreja, abre uma igreja lá em Portugal, ele coloca óleo de peroba na cara e no cabelo, se rebela contra a igreja que o enviou. Tudo safado. Porque não passou pelo preparo, não sentou para ouvir, não serviu como você acabou de falar. Não serve na igreja, não serve para servir fora dela. Ó, não despreze a profecia, examine tudo, retenha o que é bem. Então, querido, aqui está a nossa missão local. Pode falar. Só para descontrair, pastor, mais complementando, como eu sempre digo, o nosso pastor Eliseu Martins, que está aqui, ele conta um testemunho de um amigo, pastor Cláudio Munhoz, aqui de Americana, uma igreja que sempre fez missões e faz missões. Mas certa vez um candidato a missões foi ser entrevistado por esse pastor Cláudio Munhoz. E na entrevista ele conta para o pastor Cláudio Munhoz dizendo: pastor, eu tive um sonho. E neste sonho, pastor, eu estava em um lugar deserto, em um campo. E de repente aparecia, pastor, naquele campo deserto onde estava só eu. 3 letras, né? VBP. Falou para o pastor Cláudio Munhoz. E o pastor Cláudio disse: meu filho, o que você acha que isso significa? Aí ele, pastor, eu acredito que é Deus mandando eu ir para a Bolívia. Vai para a Bolívia. Aí o pastor perguntou para ele: mas o que você faz na sua igreja local? Falei: pastor, eu sirvo, eu congrego, eu estou sempre nos cultos, mas foi Deus que falou comigo. E eu tenho um chamado. Aí o pastor falou para ele: não, meu filho, eu acho que você interpretou mal. Eu acho que Deus falou para você, VBP não é vai para a Bolívia, é vai plantar batata. Vai plantar batata. Ué, meu irmão, o cara não sabe cumprir uma missão local. Irmão, se você não consegue cumprir uma missão local, como que você quer ser internacional? Deixa eu só fazer uma aplicação para ir para as perguntas. Deus disse assim, Gênesis 1, 2, 8 e 9. Multipliquem e encham a terra. Terra, globo, mundo. Aí no 11 eles disseram: vamos fazer uma torre. A gente não vai se espalhar, não. Vamos fazer uma torre para invadir o céu. Os caras não conseguem dominar a terra e quer invadir o céu. Entende isso, cara? A mente do rebelde, Adão não consegue dominar o jardim, logo foi limitado na liderança da terra. Eles não conseguiram dominar a terra e quer invadir o céu. Então é um tipo de gente que não consegue servir na igreja local e quer servir de um modo externo ou até internacional. Então que essa live seja uma bênção para quem tem alguns pensamentos errados e que esses princípios sejam praticados pelo seu desenvolvimento ministerial. Que até eu gostei dessa live aqui, ficou top.
Pastor, a gente recebe muitas ligações. A gente inaugurou há pouco tempo um curso online que tem alcançado muitos países. E a gente recebe muitas ligações aqui, pastor, para nossa surpresa, tem uma grande maioria que não... É por isso que a gente sempre traz esse tema, e hoje a gente propôs esse tema ao pastor, e o pastor nos esclareceu acerca de muitas coisas. E muitas pessoas, pastor Eliseu, que ligam aqui, são pessoas que não querem se submeter a esse preparo e não querem se submeter à sua igreja local. Muitos ligam aqui dizendo, viu, vocês enviam, que eu posso até fazer um curso com vocês, mas vocês podem me enviar? E alguns, pastor, até entendem, a gente explica, a gente conversa, alguns até entendem, mas outros ficam bravos, fora de si. Mas como assim? Vocês são sem visão. Como que vocês não enviam? A minha igreja não me enxergou. Eu estou querendo fazer, eu mesmo quero pagar, eu mesmo quero me manter lá. Como assim vocês não enviam? A gente explica, a IMAD não envia. Nós trabalhamos oferecendo conhecimento para vocês, esse é um chamado que você já tem. Preparo. Quem envia é a igreja. Exato. Ou você pastor, mesmo vaza, ué. Eu vou abrir aqui nossas perguntas. Bem, a gente tem 15 minutos para encerrar, pastor. Eu queria que o senhor respondesse de forma breve essas perguntas aqui para a gente encerrar esse momento tão precioso aqui. Aqui é a primeira pergunta. Como definir nosso propósito? Já está definido pela live. O seu propósito geral é servir na igreja. O seu propósito específico é a igreja discernindo o seu chamado. Aqui alguns colocaram, quero participar da escola de missões. Pastor, esse aqui. Alguma dica para entender com mais facilidade a palavra de Deus? Para se entender, tem que estudar. A Bíblia, para matar a curiosidade, pode ser lida. Agora, entendida tem que ser estudada. Pastor, é lícito falar, o senhor lançou há algum tempo, eu não me recordo se ainda está em evidência, a imersão ministerial. Já encerrou, já. Já encerrou? Tem uma previsão para uma próxima turma, pastor? Lá para o ano que vem. Porém, eu tenho um grupo no Facebook que eu dou aula capítulo por capítulo da Bíblia. Aí eu coloco lá nos stories o telefone. Quem quiser participar, arrasta para cima. Já estamos em números e a gente vai até Apocalipse. Pronto. Próxima pergunta. Para evangelizar na rua precisa ter chamado? Não, precisa ser obediente. Tem que ir, Jesus já ordenou. Isso aí faz parte do chamado geral da igreja. O senhor comentou com muita propriedade, né, pastor, acerca do ministério geral da igreja. Esse aqui, o senhor pode responder, pastor? Recebi um convite para louvar em outra igreja. Será que aceito? Óbvio, se o seu pastor te permite, é uma igreja respeitosa, vá lá e edifica o povo com a música bíblica. Como saber que meu chamado é específico? A sua igreja discerne. Se a sua igreja quer te ouvir pregar, se seu pastor sempre te coloca para ensinar, esse é o seu chamado específico. Você sabe no que você é bom. Prontinho. Como atrair jovens locais para missões? Geral, principalmente. Não, os jovens são bons. Se apresentar um bom projeto, aprende com a escola aí como é que apresenta projetos. Engaja eles no projeto. Fala que vai ter pipoca e mete Bíblia neles. Vai ver, vocês não vão evangelizar. Como perder o medo de pregar? Vergonha. Existem métodos. Eu perdi pregando primeiro no espelho, depois pregando para minha família, ou seja, para 4 ou 5 pessoas, depois pregando em pequenas reuniões. Aos poucos você vai adquirindo habilidade e orando para que esse espírito do medo saia da sua vida. Mais uma, pastor? Deve. Se seu pastor não te enxerga, você pode conversar sobre sua vocação para ter acompanhamento. É isso aí. Não para ficar perturbando para ter oportunidade.
Pronto. Pastor, tem muitas perguntas, a gente selecionou alguma. A gente sabe do seu tempo, que é bem justo. Algumas perguntas também foram colocadas aqui, é até difícil a gente rolar para baixo. A nossa equipe anotou aqui as principais. Mas, pastor Eliseu, nossa gratidão pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Uma vez mais, eu expresso, como disse anteriormente, a gratidão dos nossos presidentes, dos nossos diretores da Escola de Missões. Eu admiro muito vocês. Pastor Eliseu Martins. E até colocou aqui, pastor... Eu prego um pouco no campo de vocês, eu quero ir mais. Com certeza. Pastor, eu confesso assim que hoje nós nos mobilizamos, isso é para a glória de Deus, a gente sabe que o senhor não precisa disso, e a gente se mobilizou porque foi algo tão... foi um motivo assim de realmente nós nos alegrarmos. Eu me sinto privilegiado de estar aqui, mas o nosso próprio diretor, o pastor Eliseu Martins, que está aqui acompanhando, disse assim: agradeço ao pastor Eliseu Rodrigues pelo carinho, por ter aceitado o convite, por estar nos ajudando esse trabalho, que tanto carece de apoio. Nós avançamos muito, mas é claro, nós entendemos que nós podemos avançar muito mais. Então, pastor Eliseu, já lança um convite, um desafio aqui, pastor. Nós temos os nossos cursos, e se tiver um espacinho na agenda do pastor, quem sabe o senhor pode vir um dia ministrar em um dos nossos cursos para os nossos alunos. Claro. Com certeza eles ficarão muito contentes. Claro, será uma honra. Estando em São Paulo, já Pronto. comunicando. Está lançado o desafio. Pastor, eu queria passar agora a oportunidade, eu volto para fazer mais alguns agradecimentos. Nós temos 10 minutos e posteriormente eu queria que o pastor orasse por nós, encerrando este momento. Pastor Eliseu, está com o senhor. Espírito Santo, obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede para juntos falarmos sobre alguns princípios que estão em sua palavra logo disponíveis a nós. Obrigado porque o Senhor tem falado conosco a cada dia e despertado uma geração. Para se falar de missões, temos mais de 500 pessoas aqui ao vivo. Toca nos corações que eu não consigo. Entra onde eu não entro, faz o que eu não faço. E para a glória do nome do Senhor e para a frustração dos planos do inimigo, o Senhor está levantando vidas a partir de hoje para continuar a sua obra na terra. Eu te peço, meu Pai, e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pastor Eliseu, eu queria que o senhor fizesse também os seus agradecimentos. Não, obrigado você, a Escola de Missões. Eliseu Pastor Eliseu Martins. Que legal, eu sou xará dele. É verdade. Muito obrigado mesmo, foi muito bom. Cada irmão, cada irmã presente, sigam, gente, sigam a Escola de Missões. Eu sempre gosto de falar que eu indico Instagrams de conteúdo. E esse Instagram, a gente já percebeu qual é o propósito dessa página. E vocês que vieram do meu Instagram para cá, sigam a Escola de Missões, SAD? Escola de Missões AD. Escola de Missões AD. E você no Instagram e no Facebook, pastor. Também temos YouTube. Top. Siga. Pastor, também nossos agradecimentos à irmã cantora Luana, que participou aqui. Muitas pessoas colocaram, sua esposa, seu filho também. Muito obrigado, pastor, de verdade. Pastor, eu não posso deixar de mencionar, para a gente terminar a live, que o pastor José Wellington Bezerra da Costa Neto, que é o presidente dos jovens da Igreja Assembleia de Deus do Brasil, ele também compartilhou no Instagram da AD, da Juventude do Brasil, e ele também transmitiu saudações ao pastor. Que honra, vou lá ver. Tá bom, pastor? Nossa gratidão, pastor Eliseu. Até a próxima. Eu entrarei sem dúvida em contato com o pastor. Tira o print aí, tira o print para colocar nos stories de vocês aí, para eu repostar. Pronto, vou tirar agora mesmo. Vamos lá. Aê! Pronto. Pastor Eliseu, nossa gratidão. Um grande abraço e até a próxima, se o nosso Deus assim permitir. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe. Meus irmãos, terminamos a nossa live. Deus abençoe a sua vida. Foi extraordinário. Foi um momento de tensão para a gente ter o pastor Eliseu Rodrigues aqui. É um grande homem de Deus, um grande ensinador. Ficamos em tensão,
mas o Senhor deu graça. Perdoe-nos aqueles que fizeram perguntas e a gente não pôde colocar aqui. Eram muitas perguntas, a gente selecionou algumas, mas na próxima, o pastor Eliseu vai voltar aqui novamente conosco e estará também dando aula em um dos nossos cursos. Eu acredito que é no curso online. Se você ainda não faz parte, faça parte, se inscreva, porque vai ser bênção. Venha, Escola de Missões AD, aqui no Instagram, Escola de Missões AD no Facebook, no YouTube, no Telegram. Siga a Escola de Missões, conheça os nossos conteúdos, venha fazer parte desta escola que tem influenciado vidas há 30 anos, alcançado diversas nações, e tudo isso é para a glória de Deus. Tudo isso é para que a mensagem pregada, como disse o pastor Eliseu, narrada, cantada, importante que seja o evangelho, chegue em outras nações, em outros lugares, e muitas almas se rendam aos pés do Senhor. Por isso, eu quero agradecer pela oportunidade, quero agradecer pela sua presença, e que Deus em Cristo, nosso Salvador, lhe abençoe hoje e para sempre. Os nossos contatos ficaram aqui, tá bom? Gravado, site, tudo foi colocado aqui, mas você pode entrar aqui no nosso Instagram, vai lá, link na bio, conheça os nossos trabalhos, entre em contato conosco, nós temos uma equipe que está abençoada e preparada para lhe receber. Deus abençoe a todos, fiquem na paz do Senhor.